Estamos começando o Totalks, um programa que tem apoio do Shopping Total, sobre variedade, mercado, varejo, mulheres, enfim. É um programa que vai tratar de diversos assuntos. E hoje, para começar o nosso programa, nós estamos com duas mulheres aqui maravilhosas que eu sou muito fã de ambas, né? A Esther, que é uma querida, que é da Rosa Paulina, e a outra querida, que é a Lu, para os íntimos, né? A Luciana, que é da Catarinense Kids, que a gente se conhece há bastante tempo, né, gurias? Sejam muito bem-vindas para o Totalks. Uma honra participar do teu programa. Obrigado pelo convite. Eu também fico muito feliz, a gente tem uma amizade de muitos anos, né? E conhecendo toda a tua trajetória, assim, é um orgulho estar aqui. Gurias, vocês estão muito formais, vocês não são assim, e o programa não é assim. A gente pode quebrar todos os paradigmas aqui. Aqui vocês estão muito à vontade. Combinado. Tá combinado? Tá bom, tava todo mundo aqui, né? Tá, e agora, e agora? Então vamos começar, agora e agora, com a trajetória de vocês, né? Vocês duas começaram, e é muito legal, porque vocês vêm de família, né? Uma mãe que impulsionou, e a tua mãe é maravilhosa, maravilhosa. E tu vem do teu pai, né? Que é um cara que tem uma cabeça fantástica para o varejo, assim. Então, como é isso? Uma mãe e um pai, cada uma na sua história, com um mercado também que é diferente, mas tem as suas similaridades, porque Esther, a Rosa Paulina, que trabalha com moda feminina e mulheres mais velhas, assim, né? De 30 a mais, é o seu público maior. E a Lu, a catarinense, trabalha, entre aspas, com as crianças, mas, na verdade, quem consome também são as mães, as avós, as madrinhas, os pais, enfim. Então, começando aí, 1, 2, 3, quem quiser, assume o microfone. Vou dar a palavra para a Lu, vamos lá, Lu. Então, Catarinense nasceu em 1980. Realmente, meu pai foi um cara muito visionário, assim, saiu do interior, da roça, chegou em Porto Alegre sem nada. Então, teve alguns negócios, assim, trabalhou numa lancheria, trabalhou numa fruteira, aí conheceu uns representantes, foi para Santa Catarina, começou como representante comercial. E em 1980, o que ele fez? Ele tinha um carrinho, foi para Santa Catarina, trocou o carro, deixou o carro e veio com mercadorias, né? Abriu a primeira loja, enfim. Se eu te disser assim, quem me inspira, ele sempre me inspirou muito, assim, né? Na verdade, ele e minha mãe faleceu um tempo depois e ele assumiu sozinho a bronca, né? Teve um sócio durante 10 anos, né? Então, durante esses 10 anos, eu tinha 9 anos quando a loja abriu, dos 9 aos 19 ele teve um sócio. Quando separou, eu meio que fui intimada, né? Larguei faculdade para ajudar ele nos negócios. E a gente sempre se deu muito bem, assim. Negócio familiar tem muito essa característica, assim, de que tu emenda uma coisa na outra, tu sai da loja, chega em casa e a loja continua, tu tá na loja e a casa se mistura junto, né? Mas a gente sempre soube se respeitar muito nesse sentido. E é assim até hoje. Eu trabalho com a minha irmã, minha sócia, Adriana, e somos muito diferentes, assim, mas a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem, né, as mesmas perspectivas, então isso funciona muito bem, assim. Que legal. A tua irmã entrou depois, né? Entrou um pouco depois, assim, mas já estamos juntas há 24 anos, assim, eu e ela tocando o negócio. Passamos por muitas coisas, assim, muitas histórias, né? Nem todas felizes, né? Muitos sucessos, muitos fracassos, né? Comércio é isso, varejo é muito isso, assim, né? Muita oscilação, é muito dinâmico, então tu tem que estar correndo atrás do prejuízo o tempo todo, assim, né? A vida é assim, né? Nem nada é muito linear, né? Muito pleno. Esther, e tu, Esther, com a tua mãe sensacional, assim. Aliás, uma curiosidade que todo mundo tem. A Rosa Paulina é o nome da tua mãe? É o nome da minha mãe. Era o nome da minha mãe. É o nome da minha mãe. Na verdade, é uma história de amor. Eu sempre brinco que a Rosa Paulina é uma história de amor. Porque a minha mãe sempre foi do lar, né? Sempre priorizou muito a educação das filhas, tudo, assim, ela foi uma mãe muito presente, uma mãe maravilhosa. E quando a gente já estava na faculdade, né, eu sempre achei que a minha mãe, ela tinha uma veia, né, muito forte empreendedora. E sempre digo, mãe, por que tu não abre um negócio? Tu é tão maravilhosa. E eu também acho que eu tinha essa veia, porque eu queria meio que trabalhar junto com ela, né, sendo apoiada ali. Eu estava fazendo uma faculdade, não, eu já senti, assim, que não era, né, a minha paixão.
E daí eu digo, mãe, o que tu vai fazer? Nós duas já estamos na faculdade se formando, já não tem mais a função de, né, nos atender, Bibi. Quem sabe tu investe numa loja, vamos junto, Bibi. E tá, e foi mais ou menos essa caminhada. E nisso, que eu acho que tinha uns 1 ano de loja, meu pai, infelizmente, né, tava com câncer. E a minha mãe, como sempre foi, ela é muito dedicada a tudo que ela faz, assim, com a alma, né? Como ela foi na maternidade, e dela assim, filha, vou fechar a loja, porque teu pai tá doente, e ela queria se dedicar 100%, né, a atendê-lo mesmo. E foi isso que eu disse, mãe, não precisa fechar. Eu vou levando a loja, né, porque tinha que viajar para São Paulo, ela não queria, ela começou a chorar, eu não quero que seja comerciante. Para ela era, assim, o pior de tudo que podia acontecer, era que eu fosse comerciante. E daí eu disse, não, mãe, a gente já começou Bibibi, né, a gente era proprietária, então não tinha aluguel, né, a gente era dona do imóvel, então tinha os custos bem administrados. E eu disse, vai cuidar do pai que eu levo a loja, não te preocupa. E eu acabei pegando gosto e ela realmente se dedicou 100% pro meu pai, né. Nisso até eu antecipei meu casamento, eu casei. No meio do varejo? No meio. Isso, é. E até meu pai chegou a falecer assim, um dia antes de eu voltar da lua de mel, que eu nem queria, mas ele disse, vai, que eu sempre te busquei. Meu pai era aquele mega paizão, né? E realmente ele me esperou até o último dia. Disse que ele perguntava todos os dias, quando é que volta a Esther, quando é que volta a Esther. E realmente ele faleceu de noite, domingo, né? Sábado de noite e domingo. Então, são histórias assim. E daí no final, óbvio, daí minha mãe ficou sozinha, daí ela não queria voltar, né? E daí eu acho que a loja trouxe essa força de novo para ela se reerguer como pessoa, porque ela nunca tinha trabalhado, daí perdeu meu pai, daí eu casei, praticamente ela ficou só ela e minha irmã, né? Então acho que a gente foi ali um suporte muito importante, né, para essa caminhada e a gente teve muito sucesso, né? Foi uma trajetória muito bonita da Rosa Paulina, tenho muito orgulho da história. Que legal. E ela se aposentou faz 3 anos, né? Daí quando teve toda essa questão da pandemia, né, que foi, dado CCC para mim, chega, vamos fechar tudo, Bibi, babá, eu digo, não, eu vou continuar, né? Acabei continuando com o Shopping Total, né, aqui, que foram muito parceiros, inclusive, né? Foi uma exceção em relação aos outros shoppings, até quero parabenizar o Shopping Total aqui, que realmente foi um shopping bem diferenciado. E daí ela se aposentou e agora eu tô continuando sozinha com a Rosa Paulina, mas uma coisa muito importante que quando até começou com as relações de irmãs e famílias, que são coisas complicadas, eu acho que a gente venceu, porque terminar uma sociedade sem nenhum arranhão emocional, Verdade, né? a gente conseguiu porque eu sempre disse, a Rosa Paulina foi por amor e terminou com amor, sem nenhum arranhão emocional, ela mesmo sendo a sociedade, eu continuando, então... Eu acho que essa é a maior lição de tudo isso, né? Tu trabalhar com família e terminar bem foi uma coisa maravilhosa. Teve um episódio, porque eu também tive uma passagem no Cindy Lojas Porto Alegre, né? Que eu fazia parte toda de consultoria com varejo, enfim. E a gente levou um grupo de lojistas para Minas, que tinha o Minas Trend, alguma coisa assim, e fazia compras. E aí foi a Esther e a Rosa foram para Minas. E eu acompanhei elas fazendo as compras. Gente, foi sensacional, mas foi assim, ali foi uma lição para mim de como comprar, de como lidar com o fornecedor, de como pensar no cliente na hora que está fazendo a compra. E então ali foi visual merchandising, curso assim ao vivo e a cores com as gurias, né? Com a Esther e com a mãe, com a Rosa Paulina, maravilhosa. Até porque tem muitas coisas assim que a teoria, tu pode saber a teoria, mas na prática é completamente diferente, né? E esse know-how que a gente tem, eu acho que nós duas, assim, de vivenciar isso há muitos anos, isso é a maior experiência, é uma escola muito grande, né? Varejo sempre é uma escola, a gente aprende muito, né? A gente ensina e a gente aprende muito, com certeza. E aprende com o cliente também, né? Muito, como é isso? muito. Como é que o cliente passa isso para vocês, assim, que consegue extrair o que eu compro, como é que eu É o nosso termômetro, né, Silvia? É o nosso termômetro, assim, a demanda, né? O que ele busca, o que ele quer, o que mudou agora. Eu tenho um filho de 25 anos que, quando ele nasceu, não tinha metade das coisas que tem agora, de facilitadores, assim, para uma mãe de um bebê recém-nascido, né? E são coisas que vão evoluindo e a gente tem que acompanhar, né? Correr atrás, assim, porque se eu não tiver, alguém vai ter para vender, né? Se eu não atender essa demanda do cliente, alguém vai atender, né?
Porque às vezes, às vezes não, muitas vezes, né, o cliente, como eu já fui do varejo também, né, não tem o produto X e o cliente pede o que não tem. Aí tu te descabela e consegue o que tem, né, o produto que o cliente pede. Nem sempre E tu aí vai... depois ele não volta, Não, e aí é o outro não quer. E como é que é isso? Então, claro que tem que ter toda uma organização, todo um planejamento e pensar muito isso no teu maior número, né, de clientes. Ou seja, tem um tenant mix que tu tem que ter esse equilíbrio. Naquela vez, Esther, da compra, eu me lembro que tu experimentava as roupas e a Esther, né, super magrinha e difícil tal. não ficar bem alguma Mas era legal coisa, que ela né? botava e dizia assim, olha aqui, imagina eu, mãe, e a mãe dela sentada. Cara, não, agora me veio todo... eu tô vendo que tu tá olhando, mas eu lembro muito, e agora tá vindo muitas coisas, estão vindo muitas coisas. E tu botar assim, tá, mãe, e eu disse, Esther, tá maravilhosa. E ela disse, calma, eu tenho que pensar agora, eu maior, eu menor, porque são as minhas clientes, eu não compro aquilo que eu gosto, mas eu compro aquilo que a minha cliente gosta. Eu acho que assim, a compra realmente não é para qualquer um. Tanto que assim, o negócio de moda, se tu olhar historicamente, né, principalmente o meu ramo, é difícil passar para a segunda, terceira geração, porque é muito dinâmico, é muito rápido e é um trabalho que tu precisa estar assim todos os dias, né? Tu tem que estar muito presente no teu. Se eu for de férias 20 dias, já, né, brincando assim, se sente no negócio. Então, para a moda, não é só uma questão econômica, tu tem que estar realmente muito antenado no que está acontecendo. E a compra, eu sou uma pessoa que realmente, qualquer peça que entrou na minha loja, ela nunca entra só porque ela é bonita. Ela tem que ter várias questões para mim decidir por que aquele produto está entrando no meu negócio. Então, óbvio que, olhando assim, a pessoa acha que é só porque ela é bonita. Não, eu sei porque eu entendi qual é o preço, eu sei qual é o material, eu sei porque que foi fabricado. Então, assim, Então, isso é tudo muito, muito pensado. Então, o sucesso não é de graça. Tem uma base por trás, até para mim tomar uma decisão de compra e eu saber por que aquela peça está entrando. Eu sei exatamente o que aquela peça tá. Eu posso até errar ou não ter agradado o público, que às vezes acontece, né? Porque, na verdade, o nosso sucesso tá errar menos, né? Principalmente na moda, que é tão dinâmica, às vezes vem várias tendências. Mas eu sei exatamente por que aquela peça entrou no meu negócio. Exatamente, isso dá um baita trabalho. Assim. Nós Não temos, é para qualquer um. 50 e poucos fornecedores, olhar os lançamentos de todos, né, em cada coleção, inverno e verão, né, aqui no Sul a gente tem isso. A gente tá fazendo isso. Né? Nós já estamos terminando as compras do inverno do ano que vem. Quer dizer, É um desespero. então, assim, é olhar todos os fornecedores, é comparar preço, é comparar o material, né? No infantil tem muito assim, se não for 100% algodão, não vende. Se não tiver pressão no ombro, não vende. Então, se não tiver pressão nas pernas, não vende para troca de fralda, né? Então, realmente, é muito trabalhoso. As pessoas realmente pensam assim, vai ali, chegou o fornecedor, tu olha o catálogo, tu olha o amostruário, enfim, escolhe. Mas não é bem assim, não, é bem difícil. Gurias, e mudando um pouco, né? Você usou a palavra versatilidade, né? Na compra, enfim. E a versatilidade na vida de vocês. Ou seja, filhos, faz as lives, está desesperada, daqui a pouco entra para a loja, tem que estar, né, maravilhosa, lida com a equipe, enfim. Essa coisa do dia a dia de vocês. Pois é, como que é? Agora que eu tenho filho adulto já, que se manda, que se governa, não é tão difícil, assim, mas quando é criança, realmente, assim, tu conseguir conciliar e estar presente em tudo e ser competente em tudo, porque a gente tem muito essa cobrança, né, essa obrigação de tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa dona de casa, tem que ser uma boa esposa, tu tem que ser tu tem que ser uma excelente administradora, né? Porque existe muita cobrança nesse sentido, assim, né? Mas a cobrança também é muito Também. tua para ti mesmo, né? Muito da gente, né? Então, com certeza. Na verdade, assim, eu sempre priorizei muito a minha família. Ele tá primeiro que o próprio negócio. Então, como eu tinha muito clara essa questão, óbvio que teve momentos que havia um pouco de desequilíbrio, porque o negócio exige que tu viaje, mas eu sempre priorizei horários em família e horário que eu tinha que estar em casa, eu podia cair a loja, mas a família sempre foi foi a minha primeira
opção como negócio, né? Assim, o negócio que eu quero que dê certo é a minha família. Eu sempre acho que eu posso fechar uma loja e abrir. Então, esse foi a minha escolha principal, mesmo trabalhando e empreendendo, que às vezes a gente tem que, né, escolher certas questões. Até não cresci, ou nanã, em função de que, para mim, toda a base familiar tinha uma importância maior. E não me arrependo, né? Até essa questão de almoço e janta, sabe? Para mim aquilo era primordial, cuidar da minha família. E o negócio sempre foi minha paixão. Então, realmente, não é uma tarefa fácil empreender e criar filhos e manter um casamento. Eu acho que para a mulher, essa vida tripla, assim, tem que ser muito boa administradora e ter muito bem alinhado os teus valores para que tu realmente não te perca, porque o comércio não tem fim, né? Para quem trabalha empreendendo, não tem fim, não tem limite para horas de trabalhada, enfim, né? Então, acho que isso para mim foi onde eu consegui manter, assim, a minha alegria de estar empreendendo sempre, né? Porque tem momentos difíceis, né? Gostar do que a gente faz. Eu sempre digo assim, é cansativo, né? É estressante, mas eu gosto. Eu gosto muito e gostaria muito mais se eu pudesse estar muito mais na loja do que na retaguarda, como a gente precisa, né? É verdade. Eu gosto dessa coisa da loja, da função, assim, do atendimento. Agora, em dezembro, eu vou estar lá, eu tô no balcão, eu tô no caixa, eu tô atendendo. Eu gosto desse envolvimento, assim. Mas, né, a gente tem todos os bastidores disso, né, para resolver e administrar. Mas tu sabe que eu acho que nem é a pergunta, né? Mas acabando. Vai, ótimo, melhor. Eu acho que depois do Covid e a gente passou por um processo ali de digitalização dos negócios, né? De tu estar mais presente, não sei se tu é muito presente, assim, nas redes sociais e tudo. Eu tenho uma equipe de marketing que faz isso, assim. Eu Não entrei... tenho muita intimidade, não. Isso. Eu acabei tendo muita intimidade com o marketing, na verdade. Então, eu comecei fazendo live. E as lives, na verdade, é quase como se tu estivesse dentro da loja atendendo teus clientes, porque tu consegue te comunicar com eles. É uma Então, comunicação muito... direto, porque eles podem perguntar e fazer. Então, acho que a live foi assim, um ponto muito forte no meu negócio da Rosa Paulina, porque eu consegui fazer, tá mais presente com meus próprios, né? Porque às vezes tu tá lá na loja e tu consegue falar com, sei lá, 5, 10, com 15, 20 pessoas dentro da loja, né? E lotada, né? Ali tu pode falar com 100 pessoas, né? A gente já teve live de 400 pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo tu conseguir falar com todo, né? Te comunicar, mostrar os valores da empresa. Então, eu acho que isso foi um ganho que foi muito difícil, né, tu colocar o teu rosto, né, tem toda a questão da vulnerabilidade, do julgamento, né, A exposição. que eu sou, por incrível que pareça, eu sou extremamente tímida e muito reservada, mas foi uma superação e um ganho foi gigantesco para a marca, né, e para as minhas clientes também, até para conhecer, né, quem está por trás da marca, e na verdade se forçou em função de tudo isso que aconteceu, né. Uma coisa que eu vejo em vocês duas, assim, né? Porque como a gente convive bastante, e eu vejo que vocês duas têm um perfil muito parecido na questão de lidar com a equipe, até porque vocês têm pessoas bastante icônicas nas lojas de vocês, né? Então, a Esther tem na equipe dela aquelas mulheres maravilhosas, né? Que quando tem as ações, elas estão ali na linha de frente, fazendo acontecer. E tu tem também a Vera, né? A Vera é que a Vera fantástica, entra em qualquer brincadeira, ela tá pro game, assim. Vocês que colocam isso nas equipes, vocês contratam pensando nisso, como funciona, assim? Como é que vocês têm essas pessoas icônicas na loja de vocês? É muito difícil numa entrevista de recrutamento, seleção, enfim, tu conseguir perceber essas peculiaridades das pessoas, assim, né? Mas realmente faz toda a diferença, assim, né? A Vera é uma pessoa que ela veste a camiseta, ela compra qualquer ideia. E se tu for fazer alguma ação, qualquer ação, que a tua equipe não comprar a ideia, se sentir constrangida por alguma coisa, não que tu vai expor as pessoas, não é essa a questão, né? Mas, vai ter promoção, que legal, vamos lá, eu vou fazer isso, vamos fazer aquilo. A pessoa tem que se engajar, né? Então... existe muita troca, assim, né? Ela também dá muitas ideias, participa muito.
É uma pessoa que eu confio plenamente, assim. E hoje a nossa maior dificuldade, por incrível que pareça, é conseguir ter mais Veras, né? Mais pessoas com esse Formato. com esse sangue na veia, assim, né? Com vontade, assim, né? Eu costumo dizer muito para as equipes, né? Tu falou vestir a camiseta. Primeiro veste a tua camiseta, tua, porque cada profissional é a sua própria empresa, né? Então veste a tua camiseta e depois veste a camiseta da empresa, porque se tu só quer fazer uma coisa assim e não te conscientizar que tu tem que fazer o teu próprio negócio como equipe, tu não consegue te entregar, né? De corpo e alma, assim. Então, Sim. parabéns, né? E tu, Esther? Assim, uma coisa que eu sempre olho muito é os valores e o caráter da pessoa. Então, assim, porque o resto a gente consegue moldar, né? Então, se não fechou com meus valores, com valores que eu acredito, né, e que eu gosto de ter na empresa, eu não pego. Se eu vejo que não está alinhado com alguns valores, né, que eu acredito, como família, a maioria das mulheres que trabalham na minha loja são, né, é pai e mãe da família, são mulheres que estão ali, né, criando seus filhos, ajudando seus netos, que agora já tenho, né, que eu tenho funcionários de 15, 20 anos, né, então elas começaram criando seus filhos. Mas eu me lembro uma vez que tinha uma vendedora maravilhosa, até ela era divina, assim, mas era aquela assim, ó, que tudo que ela ganhava, ela gastava com ela, sabe, assim, então, óbvio, ela tinha um marido que ganhava super bem, só que aquilo estava agredindo até toda a equipe, né, daí eu digo assim, mas tu não precisa gastar tudo, tu pode guardar, tem faculdade dos teus filhos, ou, enfim, e daí eu digo, aquilo não está alinhado com o grupo, né? E aquilo agredia o grupo, entendeu? Porque as gurias faziam tanto sacrifício para estar levando para você sobreviver, e elas compravam tudo, e era todo dia corte de cabelo, e pintura, sabe assim? Eu digo, não, ela tem que ir para um outro perfil de loja que aquilo realmente combine mais, porque aqui são mais mulheres, né? Que tem outra, tava destoando, daí, Esther, tu vai, eu vou, porque aquilo ali não tá na filosofia, né? Eu mesmo sou uma pessoa que não, né, mesmo podendo ganhar mais, eu sou uma pessoa que ou eu tô cuidando, tô guardando né, para ajudar um filho a se formar, ter uma faculdade melhor, enfim. Então são filosofias. Eu tô dando assim um detalhe, né? Eu me lembro dessa situação, mas o estágio não tá fechando com os valores daqui da equipe. Então, eu acho que às vezes quando distou aquilo, eu sentia que estava agredindo, né, as colegas. Então, assim, não que isso seja um valor de caráter ou não, mas eu estou só dando um exemplo, assim, né. Mas aí que tá falando uma coisa super, hiper importante, assim, né? Que como quando a gente está em qualquer trabalho, mas principalmente no varejo, que a gente lida com uma equipe grande, né? A nossa história, a história de quem está no varejo, ela não é só comprar o produto, vender o produto, atender o cliente. Não, tem toda uma equipe, né, ao redor, na frente, atrás, enfim, e com essa responsabilidade também. E aí, quando se fala em capacitação, muitas vezes não é só capacitar a venda, mas é capacitar a vida, né, fazer uma gestão, assim. Então, é uma baita responsabilidade, né? É, sim, com certeza. E tu conseguir perceber isso em cada pessoa, né? Porque a gente trabalha com muitas pessoas, né? E cada uma com a sua história de vida, com o seu potencial, né? Então, prestar atenção nisso e tentar desenvolver da melhor maneira possível o que cada um tem de melhor, ou tentar fazer algum ajuste no que cada um precisa, na gente mesmo, né? Porque nós, como líderes, assim, a gente também tem nossas limitações e nossas necessidades, né? É uma constante, né? Gurias, uma perguntinha assim. O que inspira e o que pira vocês, brincando com a palavra? Qualquer coisa, não precisa ser do trabalho, pode ser da vida. Eu tô pirando com essa tal de inteligência artificial aí, gente. Quando tu acha que as coisas estão, né? Tu tá no podcast, tu tá na internet, tu tá nas redes sociais, aí eu me preocupo isso, assim, né? De conseguir acompanhar essa evolução, assim. Mas isso pira, mas por um outro lado também inspira, não? Porque, tipo, é aprendizado para sempre, Tu né? é obrigada a te inspirar e tentar correr atrás do prejuízo, assim, né? Porque, como eu falei na venda, se eu não tiver o produto, meu vizinho vai ter. Se eu não acompanhar, alguém vai, né? E como o varejo é
esse giro muito rápido, a gente não pode perder o fio da meada, a gente não pode ficar para trás. Mas não, varejo é um dinamismo assim, né? Todos os dias tu tá aprendendo, na verdade, né? Mas por isso que eu digo assim, é cansativo, é estressante, assim, tu ter que tomar essa iniciativa, assim, porque eu não tenho um chefe que me diga, sabe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe que uma vez eu estava assistindo uma palestra com o Sérgio Maia, muito legal, sabe? O Sérgio Maia, que era do Walmart. Sensacional, assim. E ele falou isso, que o líder é muito solitário, né? O dono do negócio, o dono é solitário, porque e uma vez eu estava realmente numa outra experiência que tu sabe que eu tive, eu tinha que tomar uma decisão e eu não tinha para quem perguntar, e aí eu fui olhar para fora e o vidro tinha aquela espelhada, né? Aquela Insufilme. Insufilme. E quando eu olhei, era eu naquele negócio. Eu me olhei e disse, pá, e eu tive um acesso de choro, porque realmente era uma decisão muito forte que eu tinha que tomar na minha vida. E eu olhei e vi, pronto. E aí vai, né? Tu tem que ter para fazer, e a gente vai, né? A gente faz, né? Engole o choro e vai. Ou bota o choro para fora e bora, né? A gente é assim. A Esther uma vez me deu uma carona, pegando aqui o gancho, até a gente estava nos bastidores falando sobre isso. Me deu uma carona, eu disse para ela que a carona que ela me deu uma vez, não sei se ela lembra muito bem, eu te fiz lembrar um pouquinho, mas a carona que ela me deu não foi de um lugar ao outro. A gente saiu também de uma palestra que foi lá no Country Club, eu acho. Para vir daqui, acho que é a própria Total, inclusive. Total. E ela me deu uma carona de nutricionista, ela me deu uma carona de vida, porque ela me deu uma dica de nutrição, que era comer polenguinho todos os dias, Esther, que loucura. Era o lanchinho prático. O lanchinho prático. E uma coisa para a minha vida também, que foi essa virada de chave que eu dei. Esther, é espetacular. Tu pira os outros também, mas inspira. Obrigada pelo carinho. Eu tenho que falar o que me inspira. Claro! Eu acho que o digital foi uma inspiração bem grande para mim, sabe? Desde a pandemia que eu tive que passar, né? Eu acho que eu sou uma lojista digital hoje, eu me considero, e eu tive um crescimento muito grande. Por sinal, né? Ontem, né, eu fui reconhecida pelo Sebrae como a segunda melhor empresa num grupo de 50. Parabéns. A gente teve, né, um salto qualitativo muito grande. E na nossa geração, que a gente não foi criada, né? Com questões digitais, né? Então, teve que aprender, assim, outro vocabulário, né? Entender de todo o tráfego, né, pago, que tem toda uma matemática por trás, e, enfim, isso foi bem interessante. Inclusive, né, utilizei, porque a gente tem duas datas bem importantes aqui no Shopping Total, que são o Loucura do Shopping Total, né? Que eu acho que é um case de sucesso aqui no shopping, e que realmente em 4 dias, assim, às vezes salvam um mês, que sempre são em meses mais desafiadores, né? Do nosso calendário. E eu acho que eles conseguiram com sucesso realmente fazer. E essa vez eu utilizei, porque a gente sempre fica esperando, na verdade, o cliente, né? O que é um shopping, né? A gente espera muito cliente, porque é para isso que a gente está aqui em shopping. E que realmente acho que o Total é um shopping muito bom de estar. Mas hoje a gente não pode só estar esperando, né? A gente tem que estar atrás do cliente, tem que estar avisando para o cliente, tem que estar... E eu acho que essa digitalização nos deu essa liberdade, né, de conseguir estar, porque hoje está todo mundo no celular, tu está com a tua vitrine o tempo inteiro na mão do cliente, né? E quando a gente fez o Loucura desse ano, e foi um Loucura que a gente teve até sucesso, e a gente achou que ia ser horrível, porque era no final do mês, e o Loucura sempre era nos primeiros dias, sempre foi isso. Vai ser um horror, porque era no final do mês, né? Não sei se tu te lembra disso. E a gente fez toda uma propaganda paga, mostrando todos os produtos que a gente ia ter dentro naqueles 4 dias. Foi, assim... trabalho assim excepcional, que a gente conseguiu reverter o que a gente achou que não ia funcionar. Então, tudo isso foi o que me inspira, né? Sempre estar aprendendo e estudando, né? Porque nessa fase da vida a gente já está cansada e a gente demora mais para aprender. Então, mas a gente está sempre se desafiando, né? E eu tenho uma equipe também espetacular de muitos anos, que também me inspira muito estar ali por elas e por todos, né? Porque a gente é uma família, na verdade. Que legal. Gurias, nós vamos ter que fazer mais episódios com vocês, porque vocês são, além de serem muito queridas, são sensacionais. E vocês inspiram muito. Então, para inspirar muito e para a gente ir terminando o episódio de hoje do Totalks,
Uma frase, uma palavra, um som. Deixa um recadinho, Lu. Um recadinho. É só para deixar uma coisa meio justa. Eu sou uma pessoa muito otimista, sempre fui assim, né? Acredito muito que se não deu certo ainda é porque não terminou, aquele velho jargão, sabe? Então não desista, sabe? Não desista porque uma hora as coisas dão certo, assim. Boa. Eu acho que é porque empreender não é fácil, daí eu acho que a minha frase seria essa, que eu tô com essa frase, né, esse ano, né, porque teve tantas coisas, né, então eu acho que eu peguei essa frase para esse ano, mas eu acho que ela é para a vida. A gente chora um dia, 2 jamais, né? A gente pode ficar triste um dia, mas 2 jamais. A gente levanta no segundo dia e faz a coisa acontecer. Até porque, assim, ó, esse ano, né, teve enchente no Dia das Mães, né? Todo o meu estoque fechado um mês no Dia das Mães, que é o mês mais importante, né? Que é um ganho, né, que a gente tem mais limpo, assim, né? Não é. Chorou um dia, no segundo, segue, né? Terminou a novela, né? Segue a vida. Que legal. Então tá, gurias, adorei. Tá difícil terminar, porque é muito bom ficar aqui com vocês. Então aproveitem o Totalks com a Lu e com a Esther. Aproveitem os próximos episódios também, curtem, compartilhem, enfim, tá bom? Obrigada e voltem sempre, gurias.